Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo numa semana que para o Botafogo parece menos uma semana e mais, sei lá, uma temporada inteira comprimida em 7 dias. Uma temporada inteira. E que temporada, né? Porque as fontes de hoje, 9 de fevereiro de 2026, mostram um clube num ponto de ebulição. É tudo ao mesmo tempo. Exato. É resolver um problema com a FIFA, é uma corrida maluca no mercado, a ressaca de um clássico caótico e uma agenda de jogos pela frente que parece montada por um inimigo. Justamente essa. Tentar conectar os pontos, sabe? Entender como o fim do transfer ban se choca com a dificuldade de fechar negócio, como a derrota na chuva e uma gafe nos bastidores impactam o que vem por aí. Brasileirão, Carioca e pré-Libertadores. Vamos começar então pela notícia que foi tipo um alívio para todo mundo. O Botafogo está finalmente livre do transfer ban da FIFA, pagou a dívida pelo Thiago Almada e pronto, pode inscrever jogadores de novo. Exato. Mas isso é só metade da história. Como assim? Porque o ponto-chave aqui, eu acho, é que a punição não foi só um cadeado no mercado. Ela, na prática, implodiu o planejamento da temporada. Agora o clube não está só contratando, está correndo atrás do prejuízo. E essa pressa muda tudo, sabe? A dinâmica da negociação vira outra. A urgência aumenta o preço das coisas. Fila na porta, esperando para entrar, né? As fontes falam que a corrida agora é para regularizar 5 reforços. Os nomes mais certos são o zagueiro Ritalho, o volante Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba. Isso. Essa é a parte, digamos, mais simples. O feijão com arroz para dar um pouco mais de corpo pro elenco. O problema começa depois disso. É aí que a gente entra nas 2 grandes novelas que estão dominando as manchetes. A primeira, imagino, é a do Christian Medina. Claro, ele é o grande alvo, o meia do Estudiantes que o Botafogo quer pra ontem. Só que o tempo perdido com o transfer ban Azedou o caldo. azedou o caldo. Antes o caminho parecia livre, mas a demora abriu uma brecha e agora o próprio jogador já sinalizou que por ele ficaria na Argentina até o meio do ano. Sério? Mas os empresários? Aí que tá o cabo de guerra. Os empresários querem a transferência imediata para o Botafogo. Eles veem uma chance de valorização maior. Entendi. A prova do impasse é que o Medina foi relacionado para o jogo do Estudiantes hoje. A situação está completamente travada. O impasse total. E a outra negociação é pelo zagueiro Marco de César, do Racing. Essa, pelo menos, parece mais perto de um final feliz, ou não? Parece mais perto, sim. As fontes falam num acerto verbal com o jogador, o que é um ótimo sinal. A negociação está na casa dos 4 milhões de dólares. 21 milhões de reais, mais ou menos. Isso. É um valor bem pesado para um zagueiro. E aí eu te pergunto, 4 milhões de dólares por um zagueiro com todo mundo sabendo que o Botafogo está desesperado por reforços para ontem, não é exatamente o imposto de desespero que você falou? É o exemplo perfeito. O risco é altíssimo. Esse é o preço de negociar com a corda no pescoço. O Racing sabe da urgência, sabe que o Botafogo precisa de zagueiros e sabe que o dinheiro da SAF existe. E eles esticam a corda. Ao máximo. E o Botafogo fica naquela escolha de Sofia. Paga para resolver o problema agora ou corre o risco de ficar sem a peça e ter um problema ainda maior lá na frente. Peraí, deixa eu te interromper. Lendo as matérias, um número me saltou aos olhos. Se essas 2 contratações, Medina e de César, acontecerem, o elenco do Botafogo pode chegar a ter 13 jogadores estrangeiros. 13! Nossa! É um time inteiro de gringos e mais 2 no banco. Na prática, como isso funciona no dia a dia? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque isso vai muito além do quebra-cabeça para o técnico na hora de relacionar para o jogo por causa do limite. O que a gente está vendo, na verdade, é a filosofia da SAF em ação, de forma explícita. Que é? É uma aposta clara. O talento sul-americano é mais acessível, tem maior potencial de revenda e nos dá mais retorno do que o talento local. É uma aposta de altíssimo risco. E altíssima recompensa, imagino. Exato. Se der certo, o Botafogo virou um hub de talentos, um modelo de negócio. Se der errado, o time corre o risco de virar uma coxa de retalhos. Um time sem identidade, com dificuldade de criar uma liga dentro e fora de campo. E toda essa correria, essa aposta nos estrangeiros, é para dar ao técnico Martim Anselmi mais armas para batalhas, como a que a gente viu contra o Vasco? Uma batalha que, convenhamos, foi mais contra a água do que contra o adversário, né? Sem dúvida. O cenário em São Januário, no dia 8, era de caos.
Chuva torrencial, jogo atrasado em meia hora e um gramado que parecia, sei lá, uma piscina. Era impraticável. Totalmente. E para completar, o Botafogo foi a campo com um time desfigurado, cheio de reservas e garotos do sub-20. Certo, o cenário era o pior possível. Time reserva, campo alagado. Mas mesmo nesse contexto, 2 expulsões, a do Marquinhos e a do Alan. O próprio Marquinhos pediu desculpas por excesso de vontade. A minha dúvida é, isso é só frustração do momento ou pode ser sintoma de um problema maior de disciplina? Essa é a leitura mais preocupante. Uma coisa é você perder um jogador por uma falta tática. Outra, bem diferente, é perder 2 por lances de destempero, de cabeça quente. Num campo pesado, com um time jovem, a frustração bate forte, claro. Mas o sinal de alerta que acende para a comissão técnica é esse. O time principal, sob a pressão de um jogo de Libertadores, vai ter o controle emocional para não cair na mesma armadilha. É um ponto importante. A falta de disciplina nesse jogo reserva pode ser um reflexo de algo que precisa ser trabalhado no grupo todo. E o resultado, no fim, foi aquela sensação de copo meio cheio, meio vazio, perdeu o jogo, mas garantiu a liderança do grupo no Carioca. Só que o prêmio pela liderança é pegar o Flamengo nas quartas de final. Exatamente. Em tese, a liderança te daria um caminho mais suave. Na prática, trouxe um clássico de altíssimo risco. E com desfalques. Isso. As expulsões criam um problema imediato de peças para o Anselmi e um quebra-cabeça para montar o time, justo quando ele olha para o calendário e vê uma sequência que é simplesmente brutal. Brutal é pouco. Vamos lá, a sequência é de tirar o fôlego. Segunda, dia 12, Fluminense contra Botafogo pelo Brasileirão, um clássico. Pesado. Depois, no domingo de Carnaval, dia 15, tem Botafogo e Flamengo, jogo único eliminatório pelas quartas do Carioca. Outro clássico, valendo a vida na competição. E para fechar na quarta, dia 18, o time viaja para a altitude de Potosí para enfrentar o Nacional pela pré-Libertadores. Se a gente conecta tudo, vê que não é só uma sequência difícil. É um teste de estresse em tempo real para todo o projeto da SAF. Como assim? Todas as peças, o scouting, a gestão do técnico, a organização dos bastidores, a preparação física, tudo será testado ao limite ao mesmo tempo. Uma falha em qualquer área pode criar um efeito dominó. Por isso, a urgência nos reforços é quase existencial. Exatamente. Não é para ter mais opções, é para ter gente para colocar em campo. E quando você está sob essa pressão toda dentro de campo, a última coisa que você precisa é que o pessoal do escritório cometa um erro básico, né? E foi exatamente o que aconteceu antes do clássico com o Vasco. Pois é, essa foi uma falha que gerou muito barulho. Para quem não acompanhou, a comissão técnica do Anselmi aparentemente não foi avisada de uma regra bem específica do regulamento do Carioca. A regra dos titulares nos clássicos. Isso. Exige um número mínimo de jogadores considerados titulares. O resultado foi constrangedor. O Botafogo divulgou uma lista de relacionados e pouco depois teve que soltar uma segunda, às pressas, corrigindo a primeira. E claro que isso não passou batido. Uma das fontes que a gente analisou destaca a análise da comentarista Renata Mendonça, do Sport TV, que foi cirúrgica. Ela chamou de falta de organização básica de bastidor. E o ponto dela é perfeito. Não é obrigação do técnico argentino saber de cor uma regra do Cariocão, mas é função primária do clube dar esse suporte. A pergunta que fica é, isso foi só um deslize, uma falha de comunicação ou pode indicar um problema maior? Essa é a questão central. No momento em que o Botafogo se esforça para projetar uma imagem de força, de profissionalismo, pagando dívidas e buscando contratações de impacto, um erro desses, que soa amador, arranha essa imagem. Muito. Sugere que talvez os departamentos não estejam se comunicando direito, que os processos internos não estão tão azeitados. É um detalhe, mas no futebol de alto nível, esses detalhes revelam muito. É aquele ditado, né? Não adianta ter um motor de Ferrari se o volante está mal parafusado. É exatamente isso. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso, então. O que essa semana maluca significa para o Botafogo? De um lado, o clube se livrou de uma âncora com o fim do transfer ban, mas a liberdade veio com uma conta alta.
Uma corrida desesperada contra o tempo no mercado. Que a gente vê claramente na novela pelo Medina. Exato, e ao mesmo tempo, dentro de campo, a ambição de brigar em todas as frentes esbarra numa maratona de jogos infernal. Que já começa com o time desfalcado por suspensões e, para completar, uma falha de organização acende um sinal amarelo sobre a estrutura de bastidores justamente quando o clube mais precisa que tudo funcione. É uma convergência de crises e oportunidades. Perfeitamente. Os próximos 10 dias não vão definir apenas os resultados de 3 jogos. Eles são, como eu disse, um teste de estresse ao vivo para o projeto inteiro da SAF. A capacidade de fechar os negócios, a habilidade do técnico para gerir o caos e a eficiência da diretoria para não cometer mais erros não forçados. Tudo será testado. É um risco gigantesco. Um risco altíssimo. Mas, se o clube passar por ele de pé, também é uma oportunidade gigantesca de mostrar que o projeto é resiliente e está no caminho certo. E, para a gente terminar, uma última provocação. Em meio a todo esse furacão de contratações e clássicos, uma notícia passou quase despercebida nas fontes. Luiz Henrique, um atacante revelado na base do Botafogo, marcou seu primeiro gol pela Inter de Milão, um gigante europeu. Pois é, e isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, que vai além da urgência desses próximos 10 dias. A notícia é motivo de orgulho, claro, ver um cria brilhando na Europa. Mas ela também funciona como um espelho, sabe? Um espelho? Sim. No exato momento em que o clube investe pesado para trazer talentos de fora, buscando resultados imediatos, qual é a estratégia de longo prazo para garantir que o próximo Luiz Henrique não seja só uma fonte de orgulho distante e uma venda lucrativa, mas sim um pilar do time aqui, no Newton Santos? A grande questão que fica é essa, então. É essa. Como o Botafogo vai equilibrar a necessidade de comprar o sucesso de hoje com o desafio de construir dentro de casa o sucesso sustentável de amanhã? Conheça as camisetas Forte Cultural. Link na descrição no vídeo. Inscreva-se em nosso canal. Curta e compartilhe nosso vídeo. E deixe seu comentário.